Oi, pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do CCM Conecta, o seu podcast preferido quando o assunto é saúde, comportamento, emoções, cotidiano. A gente está aqui em Fortaleza, no Ceará, essa cidade maravilhosa, realizando mais um Brain Congress, o Congresso de Cérebro, Comportamento e Emoções. E a gente não poderia deixar de aproveitar esse assunto que está sendo discutido aqui no Congresso, que é tão interessante, que eu acho que era um dos desejos do Fred há muito tempo de gravar um Verdade. episódio sobre isso, que é chip da beleza e saúde mental feminina. E a gente convidou dois super especialistas para conversar aqui com a gente, palestrantes do Congresso. Então sejam muito bem-vindos, doutora Carmita Ábido, que é psiquiatra e parceira do Brain há muito tempo, parceira do CCM Conecta também desde o início. Ela que é livre docente, professora associada do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, é fundadora e coordenadora do Programa de Estudos em Sexualidade, o PROSEX, do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, e atual presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, da BP. Já fui no triênio 2017 a 2019, né? Mais uma vez presidente, a gente acaba, né, levando esse título vida fora. Muito bem. O doutor Amaury Cantilino, que é psiquiatra, mestre e doutor pela Universidade Federal de Pernambuco, com ampla atuação em saúde mental da mulher. Ele que é editor de 4 livros, incluindo Transtornos Psiquiátricos na Mulher, finalista do Prêmio Jabuti, e também idealizador da conta Novos Papers Psiquiatria. Bota aí o arroba Novos Papers Psiquiatria, voltada para divulgação científica. Muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente hoje. Para nós é uma honra. Para mim também, sem dúvida alguma. Para começar o nosso papo, acho que vale esclarecer, assim, quando a gente fala de chip da beleza, do que a gente está falando, na verdade? A gente está falando de um implante hormonal, que na verdade são uma espécie de tubetes de silicone que se pode colocar subcutâneo, onde você tem alguns hormônios. Dentre eles, o principal que a gente consegue achar é a gestrinona, mas ela pode estar combinada com outros hormônios, como testosterona, como DHEA, como alguns progestágenos, enfim, pode haver uma miscelânea de hormônios que estão dentro desse chip. Na verdade, não é um chip, é um implante, e que podem ficar durante meses circulando na corrente sanguínea. Então, quem é o cuidador, quem é o médico ou quem é o profissional da saúde que indica a utilização desse implante e quem de fato faz a aplicação do implante? Na verdade, esses implantes eles podem ser prescritos por qualquer médico, né? Uma vez sendo médico, a pessoa tem essa liberdade para prescrever hormônios, mas mais frequentemente são ginecologistas, são nutrólogos, alguns endocrinologistas. No entanto, essas medicações elas são manipuladas por farmácias de manipulação, onde as pessoas fazem receitas e aí descrevem quantos miligramas de cada uma dessas substâncias elas vão querer nesses implantes, de maneira que cada implante é muito único para cada pessoa. E da onde que saiu esse apelido, chip da beleza? Por que que esses implantes ganharam esse nome? Pois é, ninguém sabe exatamente, mas houve um movimento nas redes sociais que acho que fomentou muito essa propagação dessa ideia de que seria o chip da beleza. Porque sequer ele é um chip, né? E aí, só que a coisa pegou de maneira tão forte que toda vez que se propagandeia a respeito disso, se fala de chip da beleza. Quando as pacientes chegam nos nossos consultórios relatando, elas relatam também chip da beleza. Exceto mais recentemente que algumas já estão começando a falar de implantes de gestrinona ou implantes de NADH. Enfim, elas já começam a conhecer um pouco mais quais são os componentes que estão expostas. De repente também o próprio fato de ser um implante, as pessoas associaram alguma coisa de estar botando um chip, sei lá, enfim, alguma coisa que vai programar teu corpo para tu, enfim, Ficar sei mais lá, bonita? ficar mais bonito de alguma forma, sei lá, aumentar o metabolismo, não sei exatamente qual é o objetivo desses hormônios, mas o que são, assim, benefícios e riscos mais evidentes, assim? Olha, o objetivo que as pessoas têm são objetivos
basicamente estéticos, embora existam algumas aplicações terapêuticas da gestrinona, né? Como, por exemplo, a endometriose, alguns nódulos mamários, algumas situações relacionadas à menstruação, mas em 2021, nitidamente, os implantes hormonais com fins estéticos, eles foram mais prescritos do que os implantes hormonais com fins terapêuticos. E essa foi até uma grande preocupação que a Anvisa teve. Mas o que é que acontece? O que se procura, de fato, é anabolismo, né? Você conseguir ter uma resposta muscular mais acentuada aos exercícios físicos. Se busca também uma queima de gordura e uma melhor definição muscular. Além de haver também uma promessa de haver uma maior disposição física e maior disposição mental. No entanto, o que é que acontece? Na medicina moderna, quando a gente vai iniciar algum fármaco, a gente tem que ter noção de como é que esse fármaco vai se comportar no corpo. Ou seja, o quanto dele vai ser absorvido, o quanto dele vai estar disponível para a utilização do corpo, como é que ele vai ser distribuído, uma vez distribuído, como é que ele vai ser metabolizado pelo fígado, como é que ele vai ser eliminado pelos rins, em quanto tempo ele é eliminado pelos rins. E aí, infelizmente, esses estudos que a gente chama de estudos de farmacocinética, eles são muito carentes para esse tipo de substância. Um outro aspecto importante é que a gente normalmente precisa de ensaios clínicos randomizados e controlados por placebo. Para quê? Para que a gente observe a real eficácia, mas, sobretudo, também para que a gente observe quais são os possíveis efeitos colaterais relacionados a esses fármacos. E, infelizmente, a gente não tem muitos ensaios clínicos relacionados a essas substâncias. E um outro aspecto importante, a gente precisa de um sistema de farmacovigilância, que significa dizer que, depois de comercializado, um fármaco ele precisa ser observado para saber se não está havendo algum efeito grave que não foi observado antes da comercialização. E também, infelizmente, a gente não tem sistemas de farmacovigilância montados para o acompanhamento desse tipo de substância. E aí daí a preocupação da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, que acabou lançando uma nota, um posicionamento em 2021, mostrando que, primeiro, as evidências eram fracas até dos potenciais terapêuticos e, sobretudo, o desconhecimento a respeito dos efeitos colaterais e da segurança desses fármacos chegava a ser preocupante. Isso ensejou uma proibição da Anvisa, em outubro de 2024, da comercialização e da propagandeação, não sei se chama assim, dessas substâncias. Certo. E uma pergunta, doutora Carmita, que eu gostaria de ouvir de ti, assim. Por que que esse tipo de coisa é tão apelativo pra gente? Então, veja que já o nome chama muita atenção das mulheres em especial, esse nome emblemático, né? Toda mulher vai querer ficar mais bonita. E de fato, como falou o professor Amaury, a grande busca é pelo contorno físico, pela musculação, que não precisa de exercício, você vai usar um chip que vai te poupar de ficar na academia. Essa é a impressão que se tem, né? E de ter que fazer todo aquele esforço para ter as curvas e o músculo que você gostaria de exibir. Então, a mulher foi pega nesse aspecto de promessa desse chip e não se preocupou com os efeitos colaterais, não quer saber se existem estudos já de segurança suficientes. Eu quero ficar bonita e rápido. Então, essa é a promessa. Acaba se cumprindo? É lógico, né? Com essa composição, com esses hormônios todos, vai se dar maior disposição a essa mulher. Ela pode até ter mais disposição de fazer exercício, de ter mais atividade e, com isso, ganhar em aspecto físico, em disposição, e é claro, a própria fórmula do chip, né, ou né, do implante, vai levar a uma outra performance física. E o que a gente precisa tomar muito cuidado é que não é só isso, várias outras alternativas que são oferecidas hoje no mercado trazem uma mudança a curto prazo, mas não explicam a médio e longo prazo qual seria o custo dessa mudança rápida. E num país onde o culto à beleza, como o nosso, é o que mais a gente observa, todos esses produtos acabam sendo consumidos de uma forma avassaladora. Muito bem colocado pelo professor Amaury, que a FEBRASGO, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, logo se manifestou alertando até os profissionais a respeito do risco de estarem fazendo essa prescrição, né? Mas sempre
se encontra um jeito de não oficialmente, mas oficiosamente conseguir. Então as mulheres acabam não frequentando os ginecologistas mais cautelosos, que observam mais esses efeitos e que tentam explicar para as mulheres. Há outras formas de se conseguir a beleza, há outras formas de se chegar ao estado desejável, né, professor? Agora, também queria dizer que existem condições psiquiátricas que levam a maior consumo. Não só, né, as mulheres mais depressivas, que têm menos disposição para o exercício, mas existem aquelas que nunca estão satisfeitas com a sua aparência. Que Por mais são 98% das mulheres, eu acredito, né? então, mas tem algumas que têm, assim, uma obsessão pela perfeição física e não conseguem. Antes a gente tinha isso com as anoréticas muito frequentemente, né? Em outra época, em que ser esquálida era ser bela. Agora, ser bela é ter músculos, é ter contornos físicos. Então, conforme a cultura vai mudando, vão aparecendo as psicopatologias, né? Então, hoje você continua observando mulheres anoréticas, mas a grande mudança é dentro dessas que têm uma completa falta de avaliação da sua condição física e estão sempre querendo melhorar a sua aparência no sentido de ser mais exuberante, né? Ser aquele mulherão que chega e que arrasa, né? Não mais aquela magrela que não tem nenhum contorno físico que possa ser considerado. Isso. Tem também, assim, uma preocupação, além das questões clínicas, assim, do tipo, ela pode, de repente, te causar algum problema no fígado, nos rins, etc., por a gente estar falando de alguma coisa que a gente não tem evidência suficiente da segurança, etc. Mas também, a minha pergunta é assim, também uma injeção de hormônios que sem esse implante não estariam ali, ele também leva a alguma mudanças de humor, enfim, de aspectos psíquicos mesmo? Isso aí. E esse é o alerta que tem aqui no Congresso, né? Porque a gente já sabe algumas alterações físicas que já estão bem estabelecidas, porque esses hormônios são hormônios androgênicos, ou seja, são testosterona ou derivados da testosterona, e aí provocam acne, seborreia, queda de cabelo, engrossamento da voz, alteração da libido. Mas também tem alguns efeitos neuropsiquiátricos que às vezes ficam pouco percebidos, tanto por quem prescreve, quanto pelos próprios psiquiatras que às vezes recebem essas pessoas que estão apresentando mais frequentemente insônia, sobretudo quando essas medicações são administradas junto com estimulantes como cafeína, como pré-treino. Também aumento de ansiedade, tinha pessoas que às vezes têm quadro de transtorno do pânico, que estavam bem controladas, e que depois que iniciam o hormônio podem começar a voltar a ter crise de pânico, voltar a ter sintomas físicos, taquicardia. Algumas pessoas desenvolvem depressão, algumas pessoas desenvolvem, sobretudo, irritabilidade, algumas chegando até a algum nível de agressividade, seja agressividade verbal, agressividade física, eventualmente, que a gente sabe que tudo isso está muito ligado a esses componentes androgênicos. Então, é uma preocupação que a gente tem também de alertar os psiquiatras, os psicólogos, que, uma vez recebendo mulheres que estão apresentando problemas dessa ordem afetiva, sem que haja um estressor psicossocial que seja significativo, é importante sempre a gente incluir na nossa anamnese, até independentemente disso, eu diria, mas incluir certamente na nossa anamnese a pergunta: você está usando algum hormônio? Você passou por alguma situação de implante hormonal recentemente? Porque às vezes nem as próprias mulheres se dão conta desse lapso temporal de iniciar um hormônio e algumas semanas depois aparecerem com as manifestações psiquiátricas. Mas é um risco também fazer essa pergunta, né? Se eu pergunto pra alguém assim, tu tá tomando algum hormônio, já Sim. vai achar que é algum preconceito ali que a gente normalmente tem, que a gente brinca com o negócio da TPM, etc. Porque a TPM, na verdade, é uma variação dos hormônios, enfim, eu não sei exatamente quais ali, não sou Uhum. especialista, mas tem ou ausência ou aumento da presença de algum hormônio, gera algumas mudanças de humor, etc. E às vezes a gente Sim, fala sem sim. querer, às vezes tem que ter um cuidado de perguntar esse tipo de coisa, né? Geralmente, desculpa, Fique à Carmita. vontade, fique à vontade.
Mas geralmente no ambiente médico, a gente tem um pouco dessa liberdade de perguntar, né? Porque ali a pessoa está precisando de ajuda, ela está percebendo-se mais irritada, ela está se percebendo com insônia, uma insônia às vezes persistente. Então ela quer achar uma solução para aquilo ali, quer descobrir o que é que pode estar acontecendo. E Isso. aí essa investigação, ela acaba sendo bem acolhida na maior parte das vezes Entendi. pelas mulheres. Mas você está certo, no transtorno disfórico pré-menstrual, ou na TPM, por exemplo, a pessoa pode ter variações hormonais que são muito significativas e algumas mulheres são mais sensíveis a essas variações hormonais. Mas no caso da TPM, são variações hormonais dos hormônios sexuais femininos, que é o estrógeno, a progesterona. No caso do implante hormonal para fins estéticos, são hormônios ditos hormônios sexuais masculinos, como a Entendi. testosterona e seus derivados. Tem um fenômeno muito interessante da gente comentar, que as mulheres têm muito medo de fazer a tal reposição hormonal ou, né, a suplementação de estrógeno quando elas entram no período pós-menopausa. E tem medo de câncer, tem medo de consequências do uso daquele hormônio estrogênio que ela não produz mais e que ela estaria, então, suplementando através do uso, né, dessa medicação. Né, paradoxalmente, se utilizam de hormônios, né, dos mais variados, no sentido de melhorar a aparência física, sem receio de quais seriam as consequências. Queria também lembrar que esse não é um fenômeno feminino. Os homens também, nos dias de hoje, têm abusado da testosterona, né? Níveis suprafisiológicos de testosterona são frequentes entre jovens que acabam utilizando para ganhar massa muscular, para até ter uma aparência mais viril, né? E com isso até podendo, além dos efeitos que a gente já conhece de agressividade, de irritabilidade, até a fertilidade poder ser comprometida. Porque, né, no aporte que se dá à testosterona, o organismo para de produzir, e isso, dependendo do tempo que esse jovem usar, ele vai necessitar de estar suplementando de forma externa a testosterona ao longo da sua vida, porque ele acabou modificando o organismo não responde mais espontaneamente, ele, por mais que provocado, ele não mais produz, atrofiou os testículos, consequentemente, ele terá necessidade de utilizar essa, vamos dizer assim, medicação, só que ele perdeu a capacidade de fertilizar. Então, esse é um dos grandes problemas que a gente tem observado no uso abusivo de hormônios também por homens. Foi uma coisa muito bem lembrada essa. A testosterona sempre foi muito mais utilizada pelos homens, os chamados esteroides anabolizantes, né? Uhum. É, e se você pensa, há pouco tempo atrás, era uma mulher para cada 9 homens que usava esteroide anabolizante, sobretudo para fins esportivos as mulheres usavam, e os homens para aumentar a musculatura. Só que mais recentemente, esse número está uma mulher para cada 4 homens, e isso é o que tem chamado a atenção de todas as entidades médicas, não só, é importante lembrar, da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, mas também da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, que se preocupou com isso, também fez o posicionamento e alertando aos médicos sobre as dificuldades que a gente tem enfrentado Exato. recentemente. E também tem um outro problema que vale a pena a gente lembrar: mulheres que não têm indicação de uso de testosterona, porque a testosterona, única indicação que é aprovada pela Anvisa, pela Febrasgo, pela Sociedade de Endocrinologia, no Brasil e em vários guidelines mundiais, é o desejo hipoativo, a falta de desejo sexual, sem que outra causa possa ser, que não foi detectável, não tem. Então é um desejo que, não existe mais e ela gostaria de manter a atividade sexual, então essa mulher pós-menopausa é indicada ao uso de testosterona. Muitas que não estão nessa, condição, querem fazer uso, não recebem dos seus médicos a prescrição, usam o medicamento que o marido está utilizando, em doses absurdamente desproporcionais àquelas que uma mulher deveria consumir. Então, todas essas questões hoje fazem parte do nosso cotidiano, das nossas preocupações. E aí, como que a gente faz então para qual é o
o caminho certo, né, para a gente divulgar aqui, aproveitar esse espaço para conscientizar e divulgar. Qual o caminho certo para quando a gente está falando de bem-estar hormonal? Que as mulheres e homens, né, já que vocês muito bem abordaram esse aspecto também, o que as pessoas devem fazer quando elas, acham que precisam de alguma reposição, enfim, qual o caminho que elas devem seguir? Bom, eu vou começar, depois aí você continua. A primeira questão é que os próprios médicos já têm isso muito claro. Então, se você tem um médico da sua confiança que você frequenta, seja um ginecologista, seja um endocrinologista, um urologista, ele próprio vai dosar os seus hormônios ao longo do tempo e ele vai perceber, por exemplo, um homem saudável, ele mantém produção de testosterona até uma idade muito avançada. Mas se ele, por exemplo, começa a desenvolver uma síndrome, né, metabólica, por exemplo, uma hiperglicemia associada a um aumento de pressão e de colesterol, começa a criar aquela barriguinha, né, aquela gordura visceral, esse homem provavelmente está com os índices de testosterona descendo cada vez menos, por isso a aparência física se modifica, porque ele não está com os hormônios masculinos agindo de forma a manter o seu corpo com a mesma performance anterior. Então, ele vai ser observado pelo médico, que ao detectar que esse hormônio não está sendo devidamente produzido, a primeira providência que ele vai tomar não é o aporte de testosterona, é estimular o testículo para que esse homem volte a produzir por si mesmo. Na medida em que esse estímulo não tem resultado, aí então ele receberá testosterona. Porque uma vez iniciado o uso de testosterona, numa idade já mais avançada, e ele não poderá parar mais. Então, essa é a questão que a gente tem que alertar. Não é um uso temporário. Você começou, então agora você vai usar sempre, porque você está inibindo o seu. Eu não quero tornar a coisa muito técnica, você não está, você inibindo o seu sistema nervoso de dar ordens para que essa testosterona seja produzida pelo seu testículo. Então, não tem do mais, é esse comando, não produz mais, terá que receber sempre. Então, a primeira providência, desde que se observe que ele poderá recuperar essa produção, é uma medicação que ajude o próprio organismo. Não conseguindo ter esse resultado, então o médico vai prescrever testosterona e vai explicar que doravante será um uso que aí tem várias formulações de 3 em 3 meses ou gel, tem várias possibilidades de uso, mas sempre muito indicado. Quem são esses médicos? Como eu disse, o endocrinologista, o urologista para o homem e para as mulheres que também vão chegar num período em que elas vão necessariamente ter que fazer o aporte de hormônio é muito benéfico para a saúde dos músculos, dos ossos, a cognição, sem estrógeno, né? Até queria que você falasse um pouquinho, professor, sobre a importância do estrógeno na vida, na qualidade de vida da mulher. E ela muitas vezes rejeita, não, eu não quero porque eu vou ter câncer. A gente pode até falar daquele estudo que foi feito há décadas atrás e que até hoje tem repercussões sobre assim o imaginário não só das mulheres como de alguns ginecologistas, né? É verdade. Eu costumo dizer que a moderação está fora de moda, né? Sempre tem as situações, as pessoas são muito polarizadas, tanto para o sim quanto para o não. E aí, nessa coisa da reposição hormonal para o climatério, né? A gente tá falando de uma outra coisa. Houve um boom de indicações ali nos anos 80, nos 90, e aí houve um freio muito significativo no final dos anos 90, começo dos anos 2000, quando saiu um trabalho sugerindo que a reposição hormonal poderia levar a aumento de câncer de mama e até alguns eventos cardiovasculares. Hoje a gente sabe qual é o período que essas medicações elas podem estar indicadas. E a gente sabe que, de fato, o estrógeno ele pode diminuir aquelas ondas de calor relacionadas ao climatério, ele pode melhorar a textura da pele, eles podem melhorar também a lubrificação vaginal. Eventualmente, se você inicia nessa janela, que é uma janela importante, que a gente chama de transição menopausal, você vai ter ali uma situação onde você pode ter uma melhora cognitiva, inclusive
pode virar uma medicação coadjuvante para o tratamento de transtornos depressivos e de transtornos de ansiedade, que muitas vezes vão ser essenciais para o bem-estar da mulher durante esse período. Agora, Mauri, essa claro, janela, vamos explicar qual que é, que período é esse? muito bom, bem lembrado, porque a maior parte dos estudos mostram que os efeitos problemáticos da reposição hormonal ocorrem após a menopausa. O que é a menopausa? É quando acontece a última menstruação há 12 meses atrás. Depois desse período, a reposição hormonal ela parece ter menos benefício do que a reposição hormonal feita nos 4 anos que antecedem a menopausa. Então, quando a mulher percebe irregularidades menstruais, quando o ginecologista detecta nos exames que ela está durante esse período do climatério, dessa transição, essa janela é ideal para você fazer a reposição hormonal, desde que critérios outros, né, relacionados à trombose, relacionados a câncer de mama, sejam critérios que não sejam problema para o início dessas substâncias. Agora, uma vez repondo, essa mulher vai ter uma qualidade de vida realmente diferente, excepcionalmente melhor, porque a cognição dela vai ser mantida, os ossos estarão mais preservados, os músculos também, a lubrificação da vagina, então a atividade sexual poderá ter continuidade. O que a gente observa até que, às vezes, além do uso oral, ela vai fazer um uso tópico de estrógeno para melhorar essa a mucosa da vagina, favorecendo então a lubrificação, e essa mulher vai conseguir ter uma vida sexual sem nenhum tipo de desconforto. Mas, bem colocado, primeiro nós vamos ver se não existe nenhuma contraindicação. Não existe, né, o risco de trombose, como foi falado aqui, câncer na família, algo muito frequente, e aí o ginecologista terá o cuidado de substituir. E aí nós temos medicações para substituir, para os fogachos serem melhor contornados, né? Os psiquiatras de longa data sabem os efeitos de alguns medicamentos antidepressivos no sentido de proteger essa mulher que não pode usar hormônio, mas que não quer ter o desconforto daqueles calores e que além de serem desconfortáveis durante o dia, durante a noite incomodam, ela tem insônia, ela fica irritada. E aí fala um pouquinho desses medicamentos, Amaury, assim, que a gente tem hoje vários no mercado, né, e bastante interessantes para mulher que não quer ou não pode usar hormônio. Existem algumas medicações que não são hormonais, né, e que a gente pode lançar mão, a tibolona, enfim. E quando a mulher apresenta também alterações do humor, né, alterações de ansiedade, a gente também tem alguns antidepressivos que podem servir não só para tratar os sintomas de depressão, mas também para alguns sintomas da própria transição menopausal, né, como os fogachos, como os calores noturnos e como a insônia. Então vale muito a pena, acho que consultar tanto o ginecologista quanto o psiquiatra quando for necessário, para que a gente tenha essa abertura para conversar sobre isso. É, Voltando um pouquinho pois não. no implante mesmo, para os fins estéticos, Sim. né? Ah, tô fazendo assim, tô voltando porque uma coisa é uma utilização em que há indicação, Sim, né? Isso. Como vocês têm falado, assim, uma indicação consistente, baseada em evidência, etc. Né? E o que a gente está vendo e que é o que a gente se preocupa, que é naquele uso quase sem supervisão e com objetivos, vamos lá, sem uma análise completa a longo prazo, etc., e mais um ganho, assim como eu posso dizer, mais imediato. Então, as pessoas buscam o implante para, então, melhorar a forma física, né, melhorar a aparência, no sentido de ganhar musculatura, emagrecer, eventualmente alguma outra coisa. A primeira pergunta objetiva, assim, não é proibido a indicação. Eu tô perguntando, é uma pergunta, sim. Não está proibido a indicação destes implantes para este fim, ou está? A Anvisa, ela proibiu no Certo. dia 18 de outubro, ela lançou uma regulação excepcional. Depois, o Senado fez uma audiência pública, dizendo que alguns desses implantes poderiam ser utilizados de forma terapêutica, então eles não deveriam ser proibidos. E aí, no dia 22 de novembro, a Anvisa recuou um pouco, proibindo para fins estéticos, mas mantendo para fins terapêuticos. Então, em tese, são medicações hoje proibidas para fins estéticos. Isso quem decide é o médico no final, se esse é um tratamento indicado para o que tu tem, para o que o paciente dele
tá Isso. buscando, etc. Aí, desculpa, O pode... grande dilema ético é isso, assim, é a liberdade das pessoas, né, para escolherem passar pelos riscos para terem as suas finalidades estéticas e as regulações que o governo precisa ter para preservar a saúde da população, né, em termos de saúde de massa. E aí esse é o grande dilema, porque muitas mulheres elas desejam continuar utilizando esses implantes, e aí o que Sim. acaba acontecendo é que fazem pressão sobre os médicos em relação a isso. Mas isso abre também uma discussão para a gente que é psiquiatra, quando a gente percebe isso, de falar um pouco sobre o quanto ela está cedendo a essas pressões sociais pela beleza. Que a gente sabe que o eu, né, mora no nosso corpo. O nosso corpo é a nossa casa, a nossa primeira casa. É sempre importante a gente lembrar disso. E essa busca desenfreada pela beleza pode fazer com que a nossa casa vire um campo de batalha, né? Quando eu uso substâncias que podem afetar o meu organismo, eu posso transformar a minha casa num campo de batalha e eu estar destruindo essa casa. E aí a gente tem tido, ao longo do tempo, variações desse padrão de beleza. Se a gente pensa no século XVIII, eram mulheres até com sobrepeso. Depois, no final dos anos 2000, né, eram mulheres que eram quase que anoréxicas, né, como a Carmita mencionou. Hoje são mulheres mais bem delineadas em termos de musculatura, mas certamente está surgindo aí uma parcela da população e que está ganhando força nas redes sociais que advoga pela aceitação do seu corpo. Aceitação do seu corpo como ele é, né? Aceitação do seu rosto como ele é, do seu cabelo como ele é, das suas curvas como elas são. E é muito interessante, porque isso é profundamente libertador. A gente definir qual é o nosso ritmo, qual é o nosso jeito, qual é a nossa forma, da maneira como a gente se sente mais confortável, sem precisar tanto atingir essas metas sociais que às vezes são impostas pela cultura historicamente para a mulher. Percebam isso, né? Sempre o corpo da mulher teve que ser ajustado, sempre o corpo da mulher foi policiado, e hoje tem um grande movimento que eu acho muito interessante por essa libertação. A gente tem que tomar muito cuidado com as adolescentes, porque é nessa fase que tudo começa. E a gente tem percebido que a internet tem exercido uma influência muito grande sobre elas. Filtros, né, que são utilizados dão para as menos avisadas a impressão de que só ela é feia. Todo mundo é muito mais bonito, todo mundo é muito mais exuberante, e ela quer ter aquela aparência que ela percebe através do WhatsApp. E aí, de repente, ela vai buscar, vai atrás e nunca está satisfeita, porque nunca chega a atingir aquele aspecto que a pessoa que a impressionou está exibindo. Então, até que ela ganhe maturidade, até que ela entenda tudo que está envolvido, né? Lá se foram anos de uma busca por uma perfeição estética que absolutamente ela não encontrou e que ela pode ter, pelo contrário, até adoecido em função dessa busca desenfreada e pouco baseada em saúde mesmo, né? Porque beleza, né, é algo extremamente atrelado à saúde. Quem não tem saúde não vai ficar bonito. Pode até temporariamente, não é, professor, ter um momento de esplendor. Só que a partir do momento que vai perdendo a saúde, aquela beleza vai embora também. Acho que é isso que a gente precisa trabalhar preventivamente com adolescentes que vão se tornar mulheres maduras. E também tem um outro segmento que é das mulheres que estão envelhecendo e que não aceitam estar envelhecendo, que é natural, vão perdendo os encantos. Isso não tem, por mais que existam recursos hoje, ela jamais será tão, né, vamos dizer, exuberante quanto a garota que ela foi aos 18 anos. Tudo isso precisa, sim, muitas vezes, do auxílio de um profissional de saúde mental para colocar, né, esses conceitos à disposição dela, discutir com ela e buscar, fazer com que ela busque outras possibilidades de se sentir confortável e não perseguir algo que, no final das contas, é uma busca, que é frustrante, não chegará naquilo que ela faz questão. A longevidade
está precisando ser melhor trabalhada. Nós estaremos cada vez vivendo mais e tendo que conviver com as perdas naturais do envelhecimento e buscando entender quais são os ganhos que esse envelhecimento nos traz e que nós devemos supervalorizar. E é tão legal, né, porque tem essas perdas que são normais e naturais, mas também tem tantos ganhos, né, que o envelhecimento, a maturidade vai nos dando experiência e tudo mais. E quando a gente fala de corpo, a gente está falando de multiplicidade. É muito difícil a gente conseguir padronizar, os biotipos são diferentes, as pessoas são diferentes, e eu acho que é essa riqueza de diversidade que faz com que a coisa seja muito mais bonita, né? Sim. Então, tomara que a gente consiga resgatar isso. Eu tô mais do que satisfeita com essa conversa. Acho que tô bem vacinada já contra qualquer charlatanismo que possa aparecer aí e essas soluções que parecem muito fáceis e rápidas, elas sempre têm seus custos, né? Então não dá para se deixar seduzir assim. Muito obrigada, doutora Carmita, professora Mauri, por estarem aqui com a gente. Acho que foi uma conversa super gostosa. A gente segue aqui com os próximos episódios, mais temas do Brain que a gente está discutindo aqui. E siga @CCM Conecta para saber, então, do que vem por aí, dos próximos temas, dos próximos assuntos, dos próximos convidados que a gente vai ter. E até a próxima. Um abraço. Muito obrigada pelo obrigado. convite, obrigada pela parceria. Um abraço, gente. Até a próxima.